Olá, gente, tudo bem? Olá, como vocês estão? Aqui é o professor Léo mexendo na bolinha do Loom. A câmerazinha do Loom, ela é circular e tem diferentes tamanhos. Eu posso colocar de diferentes tamanhos a bolinha do Loom, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, a bolinha do Loom. Bem, gente, então é isso que nós vamos falar hoje, é isso que nós vamos fazer hoje. Nós vamos apresentar para vocês o programa do Loom, tá certo? O Loom é um programa, gente, que ajuda muito na confecção de apresentações multimídia, tá certo? O que é interessante, como vocês podem observar aqui, é que vocês, ao terem um Loom em mão, vocês podem mover a bolinha para o lado que vocês quiserem, podem tirar da frente dos textos. E ao tirar da frente dos textos, você tem como fazer com que a leitura do material não seja prejudicada. Então o objetivo da nossa aula aqui é mostrar algumas opções de como você pode gravar suas aulas através dessa ferramenta alternativa que é a Loom, tá? Você pode diminuir inclusive a bolinha, tá certo? E na medida que você minimiza a bolinha, você tem condição, tá certo? De liberar espaço para a leitura do texto. Além disso que nós vamos falar, em um segundo momento da aula, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos mostrar algumas técnicas, alguns efeitos especiais possíveis que vocês podem colocar, tá certo? Dentro da sua apresentaçãozinha multimídia, tá certo? Junto com o Loom, eu quero que vocês aperfeiçoem essas técnicas, tá certo? Outra coisa bacana que nós vamos falar um pouco na aula de hoje, tá certo? Dando continuidade ao conteúdo, é isso aqui, ó. Vocês podem observar, nós vamos falar sobre apresentações multimídia, conceitos e premissas para apresentação. Algumas técnicas, algumas dicas de como vocês podem trabalhar melhor essa questão dos textos, tá certo? Essa questão da possibilidade de você ter os textos, tá certo? Indo super bem, tá certo? Indo super bem. Na medida que os textos vão indo super bem, você tem que saber dosar melhor a quantidade de palavras por slide, tá certo? E é esse assunto que a gente vai falar também, depois da gente falar um pouquinho do Loom, tá certo? Conceitos e premissas para uma boa apresentação. Eu sumei aqui da tela, mas a gravação continua. Por quê? Porque o Loom permite a gravação com a tela cheia da minha imagem, a gravação com a bolinha maior, a gravação com a bolinha menor, e assim por diante. Muito legal, né? Então vou aparecer aqui novamente, pra vocês observarem que à medida que eu maximizo o programinha, tá certo? Eu apareço novamente aqui, ó. Olha que legal. Então eu tenho como fazer essa confecção de slides. Eu posso variar a minha imagem, tá certo? Colocar em várias posições diferentes. Essa é a técnica do Loom. Essa é a primeira coisa que a gente vai falar, um dos aspectos que a gente vai falar sobre o Loom, né? Antes de tudo, a gente vai mostrar onde é que você pode acessar o Loom, tá? Depois nós vamos falar dessas coisas de apresentação multimídia e se der um tempinho, a gente vai falar de algumas técnicas de apresentação multimídia bem interessantes, né, que são desenvolvidas já por alguns de nossos alunos, como é o caso da Suelen, como é o caso do Edilson, como é o caso da Stephanie e alguns outros alunos que nós temos no curso, que estão fazendo apresentações super bacanas, né? Gente, primeira coisa, quando você observar o Loom, você vai ter, depois da instalação, tá certo? Essa caixinha que vocês estão vendo aqui, ó, tá certo? E nessa caixinha, você vai tendo a possibilidade de configurar a sua gravação. E você vai gravando a tela, mas você pode gravar a tela com a sua imagem, pode gravar a tela sem a sua imagem, pode gravar a tela com a bolinha maior, pode gravar a tela com a bolinha menor e assim por diante. É bem legal essa possibilidade do Loom, né? E aí você tem um conjunto, ó, você pode colocar até um pano de fundo aqui enquanto você fala. Caso você queira voltar com a sua imagem, ela volta normalmente, tá certo? Depois que você calibrar aqui, ó, você clica aqui no iconezinho da pessoa, a sua câmera é reabilitada novamente, ó. Você habilita ou reabilita a sua imagem aqui, coloca em tela cheia aqui, ó, como vocês podem ver aqui, coloca o círculozinho um pouco maior nessa opção,
coloca isso tudo antes de gravar, você já vai configurando. O círculozinho menor fica aqui no canto e você pode fechar aqui, né? Nós não vamos fechar porque nós estamos falando da possibilidade de gravação de coisas no Loom. Eu vou ficar do lado dessa moça aqui enquanto ela fala, e aí o que é que acontece? Enquanto ela gesticula, para poder ficar bem interativo, bem dinâmico. Vocês podem ver, além disso, tá certo, gente? Se vocês olharem aqui no cantinho esquerdo, ó, vocês estão vendo aqui, ó, para onde a minha imagem foi direcionada, você tem aqui, depois que está instalado, você tem a opção de parar, né? A opção de voltar, a opção de pausar e a opção de mandar para a lixeira, tá certo? E aqui você tem uma bolinha bem legal que fica circulando pela tela, aqui no cantinho esquerdo, né? Isso aqui, assim que você abre o Loom, assim que você habilita o Loom para gravar, isso vai estar do seu lado, tá certo? Isso vai estar do seu lado como possibilidade. Aí o que que acontece? Gente, esse aqui é o site do Loom, conforme vocês podem ver, tá certo? O endereço é loom.com. Bem aqui, ó. Bem aqui, você digita o endereço loom.com, tá certo? E quando você digitar loom.com, você já vai ter um conjunto de informações sobre o programa, né? Um conjunto de informações super interessantes sobre o programa. E eu queria que vocês visualizassem comigo essas informações, tá certo? Vamos aqui. Antes de você instalar o programa, é bom você ver onde é que você obtém informações gerais, informações super bacanas sobre como é que o programa funciona, né? E aí tem aqui as utilidades do programa. Mostre, diga e envie coisas, né? Grave mensagens de vídeo de sua tela, câmera ou ambos, tá? Mais rápido do que digitar um e-mail ou reunião ao vivo. O que é que o Loom defende? O pessoal do Loom que desenvolveu essa plataforma está dizendo o quê? Está dizendo para a gente que às vezes quando você grava um vídeo e utiliza outros recursos interativos, o seu material audiovisual vai ficando mais interessante do que simplesmente você apelar para um texto de e-mail fixo, né? Uma imagem parada, né? Essa aqui é a primeira informação, né? E aí o que é que você pode fazer? Assim que você digita aqui loom.com, tá certo? E isso você tem tanto no celular quanto no computador, né? Você já pode clicar aqui, ó, obtenha um Loom gratuitamente. Antes da gente clicar aqui, o que é que eu gostaria de pedir para vocês observarem? É que quando você vai descendo aqui, ó, quando você vai descendo, você tem mais informações, ó, instantaneamente pronto para compartilhar e assistir em qualquer lugar, né? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Loom, quando você manda gravar, o arquivo vai estar dentro do próprio Loom, dentro do próprio site, tá certo? Quando você termina de gravar ele vai ficar lá, como no Google Drive, né? E aí você pode compartilhar o link, tá certo? Da gravação que você fez. Você não precisa necessariamente baixar, né? E aí é isso que ele está dizendo aqui, né? Você pode compartilhar e mandar assistir, pedir para a pessoa assistir. Isso é bem legal, né? Você compartilhar o link, assim como você compartilha links de outros softwares, né? Outra coisa bem legal que o Loom tem, tá certo? Que como vocês podem ler aqui, acompanhem. Uma forma mais eficiente, expressiva e eficaz de se comunicar, porque é dinâmica. Vocês podem ver, eu posso colocar aqui a bolinha para a direita, a bolinha para a esquerda. Eu posso disponibilizar ela para o local em que eu quiser, tá certo? E aí, quando eu faço isso, eu torno mais dinâmica a minha apresentação, né? Outra coisa interessante que o Loom tem, antes de você baixar, que você entender como é que funciona, tá certo? Você vai poder enviar vídeos rápidos quando os calendários não estiverem alinhados e você não tiver tempo para digitar uma parede de texto. Você pode gravar rapidinho alguma coisa, entrar no link do Loom e compartilhar, tá certo? Sempre antes de você gravar, você vai ter essa abinha aqui, ó, no canto superior, na metade da tela aqui do canto esquerdo, tá certo? E você pode instalar no computador, pode criar uma extensão no Chrome, né? Isso é que é interessante. Ou instalar o app pelo smartphone, né? Bem interessante, né? E aí você pode observar aqui que você tem muitas opções bacanas. Seja você mesmo, tão divertido ou formal, quanto você quiser
quantas tomadas forem necessárias, né? Você pode fazer, você pode botar de vários ângulos diferentes, que vai ficando legal, né? Outra coisa bacana que você pode ter do Loom, vamos aqui olhar, dentro do site loom.com, tá certo? Se você observar, tem aqui sempre a opção de tradução do inglês para o português, né? Vamos ler aqui mais uma recomendação. Mais do que palavras, curiosidade, as pessoas têm uma ordem de magnitude a mais nas informações por meio do vídeo do que do texto, né? A ideia de você produzir um videozinho, a ideia de você produzir um material audiovisual bacana para poder gravar, né? Torna bem legal quando você mexe mais a câmera, quando você torna mais possível a possibilidade de interagir, né? Produzir dinâmicas. A ideia de dinâmica ela é muito importante, mais do que palavras, né? A ideia de comunicação, ela supera a ideia de se comunicar especificamente através de palavras, né? A comunicação vai pelos gestos, vai pela maneira como você fala, vai como você se identifica, né, com o outro, e vai ficando bem interessante. O Loom tem essas características, né? De você poder não só mostrar a sua imagem, não só de gesticular, não só de olhar de frente para a câmera, mas você pode, né, interagir, né, com a tela que você está gravando, e você pode variar a tela. Se eu quiser, por exemplo, agora mesmo sair dessa tela aqui do Loom e ir para uma tela de outro site, eu posso. Olha só que legal. Esse programinha aqui é um programinha muito legal de construção de vinhetas online, chamado Beatable, e você pode se cadastrar através do seu e-mail também. Muito bonito, muito legal. E aí você pode também, caso você queira fazer um tutorial sobre o Beatable, você pode, né? E aí é muito legal esse tipo de interação. Olha a quantidade de gente de empresa famosa que usa o Beatable: Amazon, Microsoft, Google, Disney, Salesforce, BBC, né? Samsung, Shopify, né? Animações para todos os estilos, expresse qualquer conceito, personalize as cores de acordo com a sua marca. Se eu quiser fazer um tutorial específico sobre isso, gravando meu vídeo pelo Loom, eu posso, tá entendendo? Isso aqui é legal, fica bem bonito, né? É mais interessante do que outros programas, porque a câmera fica em movimento, né? Ela não é estática, né? Aí eu posso continuar apresentando aqui o programazinho de construção de vinhetas que você vai produzindo, né? Criador de vídeos para toda a sua equipe, né? E aí você tem esse Beatable, e aí você tem os modelos disponíveis, assim por diante. Eu só estou dando um exemplo, por quê? Porque quando você habilita para gravar o Loom, você está gravando a sua imagem e a tela que você está abrindo, né? Então, e você pode fazer isso pelo smartphone, ou pode fazer isso, tá certo? Pelo computador, né? Isso é muito legal. E aí eu estou compartilhando essas informações com vocês justamente com o objetivo da gente trocar ideias sobre esse programa fantástico, né? E ele é todo online, você não gasta o espaço do seu celular. Mas voltando aqui nas informações sobre o Loom, tá certo? As pessoas retêm uma ordem de magnitude mais relativas às informações por meio do vídeo do que por texto. O que isso quer dizer, gente? O que isso é mais importante? O que eu peço que vocês levem em consideração aqui? É que nos próximos slides, os próximos trabalhos, ou pelo menos no envio dos trabalhos que ainda não foram enviados, vocês têm que levar em consideração o fato de que o excesso de texto por slide não é bom. Eu tenho reparado que vocês têm colocado muitos textos no slide, né? E aí o que eu peço? É que você evite o excesso de texto e interaja mais imagens com textos curtos, né? Com pequenas palavras pontuais que podem ir organizando a ordem da sua fala, né? Falas pontuais que vão organizando a ordem de tua exposição no diálogo com o público é sempre muito interessante, né? Opa, consertar meu cabelo aqui. Então vamos lá. Consertar. E olha o que é interessante. Você pode fazer gravações em equipe, tá? Você pode convidar as pessoas para participar da tua gravação. E aí você pode criar um link de gravação pelo Loom, e nesse link de gravação, as duas pessoas podem aparecer duas bolinhas, 3 pessoas podem aparecer em 3 bolinhas diferentes, né? Muito legal. E aí você pode lançar projetos bem interessantes sobre
que mostram como é que a gente pode ir construindo pelo Loom, tá certo? Espaços de interação que não são só aqueles espaços do YouTube, de live do YouTube, aquele espaço de live do StreamYard. Você pode gravar vídeos interativos também aqui pelo Loom, né? É bem legal, né? Eu posso fazer uma simulação, olha só, de que justamente aqui, ó, a minha bolinha fica de um lado, a bolinha da moça fica do outro, né? E aí você pode simular uma apresentação bem legal, né? Aí você tem exemplos aqui, ó. Leia casos de uso do Loom, né? Você tem aqui relatos, né? O Loom permite que eu me conecte de forma mais pessoal com as pessoas, sem ter que fazer 75 chamadas individuais diferentes, o que é impossível em grande escala, né? Ou seja, você pode criar chamar muitas pessoas e criar também um encontro através do Loom para expor algum conteúdo, para expor alguma narrativa, né? E aí o Loom funciona onde você estiver, né? Aí quando você quiser instalar, você pode vir aqui em obtenha o Loom gratuitamente, né? No final do site, ou você pode, tá certo? Você pode ir lá para cima novamente do site e clicar aqui, obtenha o Loom gratuitamente, né? Quando você clica em obtenha o Loom gratuitamente, abre o link para você ir atrás de instalar o seu Loom, né? E aí o que acontece? Você tem a opção aqui de instalar. Quando você instala, tá certo? No caso de você ter computador, onde é que ele vai ficar? Ele vai ficar aqui, ó, nessa parte dentro da área de trabalho. Se for aqui, mandar abrir a área de trabalho, onde é que você vai encontrar? Na parte de downloads, assim que você mandar baixar, vai aparecer aqui Loom Setup, né? Loom Setup, conforme vocês podem ver aqui, ó. E aí a instalação começa a ser feita. Assim que ficar instalado, vai ficar um íconezinho do Loom bem aqui, ó, no canto superior direito, no canto inferior direito, ó, essa bolinha aqui. Assim que você clicar, automaticamente o programa fica habilitado para gravação. Não é legal? Bem legal, né? E outras coisas mais podem ser habilitadas para gravação aqui, né? Aí, outra coisa bacana do Loom é que se você quiser, você pode, ao invés de instalar no computador, você pode instalar a extensão dele. E aí ele fica bem aqui, ó. Você clica aqui no Google Chrome, isso no seu Google Chrome do computador ou no Google Chrome do celular, e aí ele fica aqui, né? Se eu quiser instalar o Loom, né? Eu posso instalar então pelo computador, posso instalar pelo celular o app, posso colocar na forma de extensão do Chrome, que fica legal, né? Então vamos aqui ver aqui, ó, você pode colocar extensão Loom. Pronto. Quando você coloca aqui, ó, extensão Loom, ó, Loom for Chrome, Loom para Google Chrome, aí aparece. Aí como que você vai fazer? Você vai nessa parte aqui, ó, extensão para Chrome, e vai habilitar essa opção aqui, ó, usar no Chrome. Tem até uma explicaçãozinha aqui de como é que você faz isso, tá certo? Nesse material aqui, ó, Video Message for Working, né? E aí visão geral do Loom, né? Aí explica aqui um pouquinho como é que você deve usar o programa, né? Aí se eu quiser usar no Chrome, como é que eu faço? Eu mando usar no Chrome, ó. Aí ele vai perguntar, adicionar o Loom no Chrome, aí adicionar extensão. Quando eu mandar adicionar extensão, ele vai abrir um instaladorzinho, e assim que a extensão estiver pronta, olha que legal, vai ficar aqui como extensão o Loom, ó. Se eu quiser usar o Loom a partir do Chrome, sem instalar no computador, sem gastar o espaço do computador ou mais espaço, eu posso só clicar aqui, ó, que aí ele já abre automaticamente, né? Fica bem legal, olha aí, ó. Aí, ó, aí ele já pergunta, ó, se você quer gravar a partir do microfone ou da câmera, né? Porque ele está dizendo que o Loom vai precisar do seu microfone habilitado e da câmera, né? Aí você vai lá e clica, né? Click one click access, né? E aí ele vai habilitar, ou então você pode pular aqui, né?
Olha que legal. Aí o que acontece, ó? Ele vai abrir aqui, ó, e aí fica o espacinho para você instalar, da câmera aqui, ó, conforme você pode ver aqui, ó, como a minha câmera já está na bolinha aqui, ó, ela não vai habilitar aqui, porque já está interpretando como se eu estivesse já usando o Loom em outro espaço, né? Mas fica aqui, ó, o play, ó, de start recording, tá? De começar a gravação. Assim que eu habilito aqui, ó, né? Eu tenho aqui a opção do microfone ligada, tenho a opção da câmera ligada, né? Eu posso definir aqui se eu quero gravar a tela, só a tela e a câmera juntos, só a tela, né? Olha aí que legal, né? Ó, aí fica esse fundo aqui, essa bolinha, porque aí ele já está interpretando que eu estou gravando só a tela, screen only ou camera only. Quando é câmera only, aí ele vai interpretar de outra maneira. E aí o que é interessante, ó, aí aqui você vai observando que as bolinhas diferentes vão sendo habilitadas. Você pode alterar o tamanho dessas bolinhas, e a partir da mudança do tamanho dessas bolinhas, tá certo? Você passa a ter a possibilidade de redimensionar o tamanho da sua imagem para que você consiga explicar melhor certas coisas, né? O que é legal também aqui do Loom, né? É que quando você quiser gravar, você pode tanto dar o play aqui, ó, de Start Recording, tá certo? Pelo Google Chrome, do seu app, né? Do seu smartphone ou do seu computador, ou aqui, ó, Start Recording, tá certo? Deixa eu habilitar novamente aqui para Screen, pronto. Tá certo. Tá, ele tá me dando a opção de eu gravar aqui Screen Only, né? Enfim. Aí o que a gente faz? Por quê? Porque a minha câmera já está habilitada aqui. Aí o que eu posso fazer? Eu mando Start Recording. Olha que legal, né? E aí quando eu vou mandar Start Recording, ele vai me perguntar: você quer gravar a tela cheia do seu computador ou do seu celular? Eu quero pegar só uma janelinha, né? Vai perguntar se eu quero usar o microfone, se eu quero usar tudo, né? Aí eu vou diminuir aqui. Só um minuto. Pronto. Aí ele vai perguntar se eu quero gravar uma janelinha ou se eu quero compartilhar uma guia do Chrome, tá certo? Dependendo disso, tá certo, gente? Ele vai fazer uma seleção da área de gravação enquanto a minha imagem aparece, tá certo? E aí eu posso fazer esse tipo de seleção da tela de fundo. Olha aí que legal, vocês estão vendo? Ou então eu posso fazer uma gravação só de uma janela do Loom ou uma guia do Chrome. Se eu quiser, por exemplo, fazer uma gravação só de uma guia aqui, ó, eu vou mandar compartilhar, ó. Aí ele automaticamente vai interpretar o lugar que eu quero gravar, ó. Tá vendo, ó? E aí quando ele interpreta o lugar que eu quero gravar, já fica automaticamente isso habilitado para mim, né? Aí ele já vai gravando automaticamente. Vocês podem ver aqui, ó, fica a bolinha aqui, ó, interpretando como se a gravação estivesse sendo feita, ó. Fica uma bolinha vermelha aqui e ele captando essa câmera, tá certo? Se eu quiser parar, ó, eu já parei aqui, eu já não compartilho mais a tela, né? Automaticamente eu já fico só com a bolinha novamente aqui à minha disposição, tá certo? Olha que legal. E aí o que é interessante é que, olha só, quando eu quiser parar de gravar, tá certo? Eu posso ir lá na extensão dele, ó, do Loom, tá certo? Fica aqui a extensãozinha, ó, e eu posso, tá? Eu posso habilitar o Loom aqui, ó, para o Chrome, para saber como é que tá a situação da gravação, tá certo? E aí eu posso mandar parar, a gravação de acordo com a minha necessidade, tá certo? O que é bacana, tá bom? É que quando eu habilitar o Loom, então, gente, toda vida que vocês precisarem habilitar o Loom, vocês podem ir lá, então, na extensão dele, né? Ó, aí ele vai carregar, tá certo? Ele vai me dizer qual é a situação da gravação, tá certo? Que foi feita, né? E a partir disso eu posso saber se ficou legal, se não ficou, eu posso deletar, eu posso compartilhar o link. Ele está carregando aqui, né? Tá certo? Então isso é muito legal, tá? Aí, gente, dito isso, o que eu gostaria de
mostrar para vocês agora. Eu gostaria de ir utilizando essas técnicas do Loom, tá certo? Fazer uma breve apresentação em torno, tá certo? Do primeiro conteúdo da multimídia, tá certo? Da multimídia, que eu acho que é interessante vocês dominarem, tá certo? Que é o quê? Conceitos e premissas para uma apresentação multimídia bacana, tá certo? Vamos aqui dar o Enter, dar o OK nesses conceitos de apresentação aqui, tá certo? Vamos aqui, OK, beleza? Eu estou bem aqui, olha aí como fica legal. Eu posso aprontar um PowerPoint e gravar por cima do PowerPoint por meio do Loom. O que é bacana aqui, gente? É que dentro dos conceitos e premissas para uma apresentação, o que eu gostaria de indicar para vocês, tá certo? A primeira indicação que eu quero dar para vocês é o seguinte. Dá para ler um texto de uma apresentação multimídia, certo? Na medida em que esse texto é divulgado para os colegas, ou não dá para ler? Essa é a primeira coisa que eu acho que a gente deve levar em consideração, tá certo? Outra coisa importante para se levar em consideração: a utilização de textos é inevitável, mas procure sempre utilizar fontes legíveis. Na dúvida, a melhor fonte continua sendo Arial. Evitar fontes com muita serifa, tá certo? Evitar fontes com muita serifa. Outra coisa massa, tá certo? Menos texto, mais interessante. Utilize tópicos para orientar. Conforme a gente está vendo aqui, a minha apresentação em cima do conteúdo, eu estou indicando para vocês que vocês usem menos texto, certo? Que vocês usem menos texto, tá certo? Coloque na forma de tópicos e busque interagir esses textos com a câmera, beleza? E aí você pode, durante uma apresentação, durante a sua exposição, fazer uma mistura de texto e imagem em movimento, tá certo? E nessa mistura de texto e imagem em movimento, você pode ter coisas bacanas a falar, certo? De uma maneira que você prenda a atenção do público, tá certo? Outra coisa bacana, uma imagem fala mais do que 1000 palavras no caso da apresentação multimídia, ou a tua expressão, a maneira como você gesticula, isso vale mais do que 1000 palavras, tá certo? Sempre que possível, apresentando aqui, use imagens ao invés de textos, tá certo? Sempre que possível, use imagens ao invés de textos. A imagem, ela deve referenciar o texto, tá bom? Vamos lá. Logotipos. Os logotipos são ótimos para fixar um projeto ou uma empresa, tá certo? Sempre que você for utilizar um logotipo, né, você tem que saber, tá certo? Você tem que avaliar até que ponto esse logotipo se encaixa, se enquadra, tá certo? Com a composição visual do seu material também, tá bom? Outra dica, tá certo? Que vocês têm que avaliar, porque é exatamente a economia de texto para você poder ter mais imagens e mais movimento, né? Utilização de barras. Para organizar melhor o trabalho é comum a utilização de barras, seja de status, de título, subtítulo, né? Para a pessoa entender mais ou menos a ordem da tua fala, a ordem da exposição, tá certo? Tudo no seu devido tempo. Ao compormos um slide, devemos prever a abertura dos elementos no tempo adequado à fala do palestrante. O que é que isso quer dizer? Você tem que além de fazer o slide, além de fazer o roteiro que antecipa o slide, além de fazer o planejamento de apresentação, dentro de uma apresentação multimídia, você tem que treinar, você tem que calcular o tempo para poder, nesse cálculo de tempo, você não exceder, certo, o tempo de disponibilidade do apresentador em torno dos slides dele, tá certo? Vamos aqui. Outra coisa importante, design para quem não é designer. Não utilize layouts prontos do PowerPoint, tá certo? A não ser que você esteja só querendo explicar o funcionamento de alguma coisa, que não se trate de um serviço de apresentação multimídia, mas tudo que você for fazer, recomenda-se que você comece do zero, tá certo? Recomenda-se que você tenha a possibilidade de fazer com que o seu material fique, tá certo, à disposição para, de uma maneira inovadora, chegar ao público. Então tem que ser uma informação totalmente nova, tá ok? Cuidados com os recursos, né? O pano de fundo é importante, né? Você selecionar uma imagenzinha de fundo, né? Você saber variar as coisas, né? Saber colocar
imagens interativas de fundo, né, junto com a sua imagem, tá certo? Mas também tem outras coisas. No caso do PowerPoint especificamente, o PowerPoint oferece muitos recursos fáceis de serem implantados e, quando bem utilizados, dão requintes às apresentações, tá? Muito legal. Monitor TV ou data show. Na apresentação, geralmente, como é presencial, ela não é online, né? No caso, a gente está falando aqui de se referindo a apresentações presenciais, é preciso saber onde a mídia será apresentada. É importante antes mesmo de sua confecção, pois a resolução do aparelho da exposição pode prejudicar ao ponto de não conseguir distinguir os elementos da tela. Tem que tomar cuidado para não distorcer as imagens dos slides, tá certo? Dependendo do instrumento de veiculação, a TV, um data show, um cabo que você liga entre o computador e a TV, se a TV estiver desconfigurada, se o som estiver desconfigurado, isso pode dar problema para você, tá certo? E aí, outra coisa bacana que eu gostaria de mostrar para vocês é o seguinte, tá certo? Que é bem legal. São efeitos, tá certo? Alternativos que você pode ter no seu PowerPoint, tá certo? Esse efeito no seu PowerPoint, tá certo? Ele parte da dinâmica de imagens. A gente já falou de alguns efeitos bacanas que você pode ter. Alguns desses efeitos são esse efeito assim, você pega a imagem, duas imagens, multiplica, né? Bota uma vindo da esquerda para a direita, bota outra vindo da direita para a esquerda, às vezes a mesma imagem duplicada, só cortada no meio, e aí você faz essa direção. O PowerPoint faz isso também. É interessante você ver nesse formato. Aí tem assim, ó, essa organização de posters com propagandas. Vamos supor que você queira fazer uma apresentação em cima de propagandas famosas, né? Você tem como mostrar essas propagandas através de animações, olha só. Certo? Essas animações são legais, né? Automático. E aí você pode ir colocando esses efeitos. E não só esses efeitos são colocados de modo que você tenha a possibilidade de você chamar atenção para os slides, né? Mas também você chamar atenção para o fato de que o Bruno vai nos orientar. Aqui em cima você ainda pode também colocar outra pessoa para falar. Você pode ter aí uma outra narrativa, não narrativa apenas de vídeo, mas também uma narrativa de um personagem que não estaria na trama, mas que pode entrar no seu slide para que você dialogue com o interlocutor. Então, bacana, né? Dialogar com o interlocutor. Imagem em movimento. Com a imagem parada, você ainda tem uma possibilidade de fazer um vídeo ilustrativo, ou então você ter uma audiodescrição com alguém aí conversando sobre aquilo que você quer mostrar. Entendeu? Vamos ver aqui. Eu me tornei professor de biologia porque o Feitosa fazendo um relato da vida dele. Os colegas achavam muito difícil. Até que numa trabalho de equipe eu fui explicar a questão de biologia e eles achavam muito fácil. Disseram que eu tinha uma linguagem fácil de passar biologia, e aí eu, naquele momento, pensei, então eu quero ser professor de biologia para que os alunos aprendam biologia, gostem de biologia e queiram também ser biólogo. Então, quando eu vejo um aluno escolhendo fazer biologia, eu percebo que essa ideia de menino ainda valeu a pena. Muito legal, né? O que isso quer dizer? Aqui teve um efeito de preto e branco na imagem, né? Teve um efeito de ilustração de como é que uma imagem pode ser convertida no preto e branco, porque aí a gente pode, por exemplo, usar o preto e branco como representação da memória de uma pessoa que vai fazer algum relato que você queira colocar numa apresentação. Isso é muito legal, né? Uma pequena revisão em cima do que o Bruno falou, tá certo? Que é o seguinte, vou colocar para vocês aqui. O que isso quer dizer? O que o Bruno está falando aqui? Que você pode interagir narrativa falada, pode colocar imagens, pode colocar sons, tá certo? Pode gerar dinâmicas, tá certo? Mas a ideia é sempre produzir o diálogo. Sempre produzir o diálogo, a interação. Quanto mais acelerada for a dinâmica, mais bacana é para o público, mais atento ficará o público em relação ao seu material. E é por isso que eu coloquei
tá certo? Esse exemplo aqui de interpretação de como é que eu posso, por exemplo, fazer uma apresentação da disciplina dialogando com os meus colegas de trabalho. Eu posso usar a fala dos meus colegas para ilustrar o que eu estou dizendo para vocês, tá certo? O que é interessante, nesse caso desse slide específico, a imagem pode ficar um pouco distorcida não, um pouco inclinada, né? A diferença da imagem feitosa que não está em preto e branco, isso aqui está colorida, mas essa tá colorida, mas tem um tipo de relação entre o que está em primeiro plano, que é o Bruno, né, com a camisa amarela, e o fundo avermelhado, né? Outra coisa bacana que vocês podem prestar atenção é que se você quiser fazer um slide com exemplos de casos de propaganda ou exemplos de algum tipo de produto que seja bem sucedido e esse produto esteja vinculado a várias marcas diferentes, né? Por exemplo, você tem como fazer isso aqui, né? Animar, deixar bem dinâmico. Então tem esses modelos de slide. Observe esse primeiro modelo de slide, né? Que tem essa animação. Você pode narrar casos específicos, né? Pode fazer isso. Ou então você pode, tá certo? Você pode chamar colegas para reforçar o seu discurso na medida em que você quer apresentar alguma coisa. Aí é esse caso aqui específico, né? Tá certo? Então é isso que eu gostaria de fazer. Outra coisa interessante que eu gostaria de reforçar com vocês, que eu acho que é bacana, só olhar aqui quanto é que está o tempo de gravação. Tá, 36 minutinhos, beleza, dá tempo. É o seguinte, eu tenho aqui, por exemplo, tá certo? Um exemplo de apresentação de Instagram que você pode utilizar para vender o seu trabalho. Por exemplo, esse aqui é do Edilson, um aluno da Multi 3, né, que é muito talentoso, tem uma série de propagandas, ele já está usando o Instagram dele e o Behance, né, para divulgar os materiais dele. E o que é que ele pode fazer na hora dele vender o portfólio dele? Na hora dele vender as suas peças publicitárias? Na hora dele oferecer essas peças publicitárias? Né? Ele pode fazer uma apresentação como essa aqui. Né? Ele pode simplesmente ir lá no Instagram dele, abrir o Loom e gravar o Instagram dele. Não é legal? E é isso que eu acho que é interessante fazer. Né? O Ed tem aqui peças belíssimas. Né? Olha só essa peça aqui do Ed. Como é legal. Social media. Obrigado pela confiança. Aqui ele tá mostrando, né, a habilidade que ele tem na confecção de artes, onde ele vai colocar dentro de um mockup de celular. Né? Não fica legal? Fica bem bonito, né? Aqui, por exemplo, nós temos outra arte. Né? Ele está fazendo outro tipo de propaganda. Vamos ver que tipo de propaganda ele está levando em consideração. Trabalhamos com a importação de produtos dos Estados Unidos e também com os produtos nacionais BR. Trabalhamos 100% online. Com o nosso suporte. Prazos, né? Aqui é uma outra propaganda que ele fez, bem bonita. E aí ele pode ir apresentando, fazendo um apanhado geral dos trabalhos que ele realizou, né? iPhone Plus, armazenamento, 64 GB, né? 128 GB, enfim, ele está fazendo uma propaganda e a entrega que está relacionada ao frete, que também a ideia do frete grátis. E aqui ele pode colocar, tá certo, os hashtagzinhos, né? Ele fez isso. Então a ideia é que ele possa, por exemplo, se ele quiser estagiar numa agência de publicidade, ir passando esses trabalhos, tá certo? E à medida que ele vai passando esses trabalhos, ele vai fazendo vai vendendo o peixe dele, né? Vai vendendo o peixe dele, né? Olha aí que legal. Ele se garante muito, né? Ele faz... aqui são exemplos claros de aplicação da propaganda dentro de um smartphone, né? Vamos supor que ele queira fazer esse tipo de propaganda online, né? Aqui da Cacau Show, a aplicação que ele fez, muito bonito, né? Pode fazer toda uma apresentação multimídia em cima das artes dele pelo Loom. Ele só abre o Loom, né? Instala o Loom na extensãozinha aqui, conforme eu disse para vocês, tá certo? E ao fazer isso, ele já pode iniciar a gravação e quando ele quiser parar, ele para, né? Ele já pode iniciar a gravação aqui, Start Recording, né? E assim que ele inicia a gravação, automaticamente já vai registrando. E nesses registros, tá certo? Você vai conseguir acessar, tá certo? Todos os seus vídeos online, né? Olha só.
Projeto postado no Behance e também no Instagram. Projeto postado... pronto. Aí tem aqui o link do Behance dele, ó. Ele coloca aqui na descrição do Insta. Se ele quiser vender também o peixe dele pelo, no diálogo do Insta com o Behance, tá certo? É só você... ele colocar o registro das duas coisas, né? Tá aqui o Behance dele, né? Do Ed, né? E a gente pode observar os projetos que ele desenvolveu. Se ele estava falando do Cacau Show aqui, ó, tá certo? Cadê o da Cacau Show? Vamos lá. Abrir aqui. Pronto. Se ele está falando da Cacau Show aqui, né? Também tem um reforço disso no Behance. E ele pode apresentar tanto a apresentação dele, ele pode colocar no PowerPoint, pode colocar em qualquer software de apresentação, ou pode ligar o Loom, tá certo? E aqui ele vai reforçando as suas artes, né? Ele vai dando ok nas suas artes, ó. Muito bonitas as peças que ele fez. E aí ele vai criando as imagens, criando os links, postando no Instagram, postando no Behance. E você já tem uma série de plataformas que você posta suas artes e pode ir recorrendo a ela na hora que você quiser fazer a divulgação, né? Olha que legal. Aproveite a promoção de Páscoa e adquira o tablet Bendito Cacau por apenas R$ 14,90. Ele pegou a Páscoa, né? Utilizou como pano de fundo para fazer a propaganda da Cacau Show, né? Muito legal. Aí, que foi um trabalho que eu passei para os meninos, né? Selecionar uma data de calendário e fazer uma peça e colocar no Instagram para gestão de redes sociais, né? Aí tem coisas aqui muito bonitas, porque ele trabalha muito bem a questão da composição visual, né? Então, aí é bem interessante você ver como ele trabalha o vínculo entre as duas redes sociais, né? Essa arte aqui foi para a rede social. Mas, para o nosso caso, como é que funciona? A gente pode fazer das plataformas das redes sociais, tá certo? Um meio de apresentação. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E nesse meio de apresentação, você pode observar que a imagem, tá certo? Ela vem reforçada pelo texto do lado, né? E aí ele pode fazer aqui a propaganda dele como social media, né? Ele está dizendo que aqui, ó, social media é o profissional responsável pela gestão de perfis de uma empresa nas redes sociais. Essa função vai além da criação e publicação do conteúdo online, abrangendo o desenvolvimento de uma boa estratégia, o que exige pesquisa, análise de mercado e atualização constante, né? Aqui é o que? Ele mostrando a arte dele, mostrando como é que ele deve usar a arte dele para colocar o peixe dele nas redes sociais, né? E aí, se você quiser voltar no Behance dele para poder ver mais artes dele, vem aqui também, né? E aí, o que é legal? Tem, que eu gostaria de mostrar é que ele também tem design de artes, acabamento, né, de artes relacionadas ao futebol, né, que ele faz a propaganda dele, né, muito bonito, né, tem várias, muito legais, né, só que aqui ele fazia essas artes, né, por prazer. O que ele começou a fazer? Ele começou a utilizar essas artes como meio de apresentação dos seus talentos, né. E aí ele começou a alimentar suas redes sociais, né? E o que o professor está fazendo aqui? Dando um exemplo de como é que você pode utilizar essa paisagem para confeccionar os seus trabalhos, né? Para poder os seus trabalhos de apresentação multimídia, né? Aqui tem os painéis semânticos, tem uma série de coisas que ele faz, né? Que ele coloca, né? Você pode checar aqui, né? Muito, muito legal, né? Por que eu estou insistindo nisso? Porque já tem alunos que estão fazendo isso na Multi2, que fazem isso com excelência, né? Fazem até lives, fazem coisas bem variadas, né? No Instagram, em outras plataformas, como é o caso da Suelen, né? A Suelen, ela tem um Instagram belíssimo, né, que fala de como é que você pode otimizar o tempo para estudo, e tem outras dicas variadas, né? E ela cria as imagens, coloca os avatares, né, tem uma série de detalhes que ela usa, e ela pode, por exemplo, fazer a apresentação multimídia do Instagram dela como um caso de sucesso de uma pessoa que está tentando incentivar os alunos a estudarem. Se, por exemplo, ela quiser fazer uma apresentação multimídia dizendo assim, olha, como é que foi aprontar a minha rede social para incentivar os meus colegas ao estudo, né? Como é que foi
eu e outros colegas mais, como é que eu posso fazer isso para incentivar os colegas e como é que eu posso ver isso como um caso de sucesso, né? Aí você tem aqui, né, as postagenzinhas dela, né, muito legais, né? Olha assim, como se aprimorar em algum idioma, né? Siga a linha e aproveite. Aí tem as imagens dela, tem as recomendações, né? Por experiência própria, eu testei essa dica no mês passado e estou gostando muito mesmo. No começo é bem difícil e confuso, mas conforme os dias se passam, vai ficando tranquilo. Consuma conteúdos nativos, né? Comece assistindo, por exemplo, vídeos ou filmes com legenda, depois retirar as legendas e assistir de novo. Você pode escutar os podcasts, ler notícias. Tudo isso se faz, tudo isso faz com que você treine o ouvido, né? Não tenha medo de errar, todo mundo erra, mas o importante é você errar. Saber onde errou e refazer novamente. Essa é a chave fundamental para qualquer coisa na vida. Treine sozinho ou com amigos. Não adianta saber de toda a gramática e quando for se comunicar com outras pessoas, ficar travado. Então procure praticar diálogos com seus amigos sozinho. E assim por diante. Gostou, né? E aí aqui tem uma propagandinha, né? E uma legenda, né? Dela aqui no canto direito, né? Hey student, você quer se apropriar, se aprimorar no idioma, mas não sabe como começar? Este post é para você. Aproveita e salva para não esquecer. E aí, então, o que é interessante? É que esse Insta da Suelen, e já tem muita coisa boa, né? Muita coisa sensacional, ela pode usar isso como caso de sucesso das suas apresentações. Pode fazer uma síntese, né, das principais artes dela sobre esse assunto, né, que tem a ver com métodos de estudo os mais variados, e a partir disso, tá certo? Ela aí mostrando os seus serviços, né? Então, a dica que fica, né, e aí vocês podem tomar isso como uma recomendação, é que os próximos trabalhos sejam sobre a apresentação das artes que vocês já fizeram com propagandas, né? Dentro das nossas disciplinas ou em outras disciplinas, ou então fazer como a Suelen, né? Se você já tem um Insta que você está trabalhando, está depurando profissionalmente, você pode, né? Você pode perfeitamente usar, tá certo? Tá? Usar para, né, divulgar o seu trabalho como parte de um talento que você tem, né? Então a apresentação multimídia pode ser voltado para isso que você andou fazendo, né? Para essas coisas que você faz e que pode ser utilizada como meio de tua divulgação, né? E aí, o que vocês acham? Vamos tentar fazer uns trabalhos nesse sentido. Vamos pegar o conjunto das artes que vocês já fizeram e vamos tentar fazer uma apresentação de vocês como se vocês estivessem vendendo essas artes para alguém como um caso de sucesso. A Suelen já tem muita coisa pronta, ela pode usar isso. No caso de vocês já podem pegar até os slides, podem pegar peças anteriores e utilizar em favor disso, tá certo? E aí, para isso, se vocês quiserem, se vocês tiverem condição de fazer, né, vocês usam o Loom também, tá? Vou mostrar aqui para vocês uma coisa interessante do Loom, né, para finalizar, que é o seguinte: tudo que você tiver, tá certo? Tudo que você gravar no Loom, tudo que você mandar gravar, vai ficar aqui, ó, vai ficar gravado aqui, ó, dentro da sua conta, dentro do seu e-mail. Por isso que você tem que se registrar com o seu e-mail, tá certo? Porque quando você se registra com o seu e-mail, você fica aqui com o seu material gravado, e aí você pode copiar o link, ó, copiar o link do vídeo, tá certo? E pode definir se você quer ele público, você quer divulgar ele para algumas pessoas só, ou se você quer divulgar para uma pessoa específica, para um grupo de pessoas específico, ou totalmente privado, né? Isso aqui é o que você tem à disposição, tá certo? Se você quiser compartilhar, ó, você também pode compartilhar através dessa opção aqui no topo, ó. Não só copiar o link do vídeo, mas copiar o link aqui de cópia pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Gmail, né? Quando você mandar compartilhar pelo Gmail, vai abrir aqui o seu e-mail na conta que você registrou o seu Loom, e aí você já vai poder, tá certo? Colocar, ele vai gerar o compartilhamento,
do link, ó, automático para você colocar, né? E aí você só coloca o endereço da pessoa para quem você gostaria de divulgar o seu vídeo, e essa pessoa vai clicar no link e abrir também, né? É uma opção, tá certo? Aí, voltando aqui, né? Você tem, então, gente, uma pasta virtual dentro do Loom que você pode usar, caso você queira fazer a sua apresentação multimídia por ele, tá certo? E aí, você tem como checar isso bem direitinho, tá certo? Você tem como criar pastas, tá certo? Ó, aqui em New Folder, né, que é nova pasta, e aí você cria vídeos com apresentações multimídia, tá certo? Dá um Enter, tá certo? E aí você clica dentro da pasta, e aí você pode mandar gravar o vídeo, e esse vídeo já vai estar direcionado para dentro dessa pasta que você acabou de criar, né? Tá? Aqui, ó. Você pode fazer inclusive o upload de um vídeo, ó. Inclusive você pode compartilhar, tá certo? Você pode ir atrás de compartilhar esse material, tá certo? Olha aí, ó, que legal. Eu posso pegar um videozinho aqui, tá certo? Que eu fiz para as minhas filhas, né? Upload on Fine, aí ele vai carregar, e aí você não precisa necessariamente gravar no Loom, você pode simplesmente jogar o vídeo na plataforma e compartilhar com as pessoas, né? Fica bem legal. Aí ele carregou aqui, ó. Quando tiver completinho, você clica e ele automaticamente vai abrir, né? E você tem condição de visualizar o vídeo, né? Fica bem legal, né? E aí você pode compartilhar, né? Aqui, share, olha só. É legal. Videozinho que eu fiz para minha filha. Tá vendo? Muito legal, né? Então é isso que está em questão. Se eu quiser pegar outro vídeo, né, que eu fiz aqui, que tá ligada a... Ó, essa aqui é uma outra versão que eu tinha feito. Bem legal, né? Bonitinho, né? Então é isso. Tem esse aqui que eu fiz para a Catarina também. A gente pode pegar essas vinhetinhas e colocar na apresentação também. Fica bem legal. Olha que bonito. Você pode criar vinhetas, né? Para colocar antes do seu vídeo começar. E aí fica bem legal. Eu coloquei até no Instagram, acho que muitos de vocês viram, né? Isso aqui é tipo uma chamada para sua apresentação, né? Que você pode também colocar dentro do seu Loom, né? E aí iniciar uma gravação complementar e depois fazer uma montagem. Mas isso aí é mais complexo, vocês vão verem isso na questão da edição de áudio e vídeo, tá bom? Então, gente, é isso que eu gostaria de compartilhar. Um grande abraço a todos, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá certo? Até mais, e a gente vai trocando novas ideias a respeito das gravações no Loom. Tirem dúvidas comigo, os próximos trabalhos serão sobre essa coisa de você pegar o compilado dos seus trabalhos para divulgar numa apresentação multimídia, certo? Qual a sua história, quais as coisas que você pode separar para poder você vender os seus serviços para empresas, tá? Ou para clientes individuais, tá? Pessoas jurídicas ou pessoas físicas, né? Mas ligada à ideia de apresentação multimídia, beleza? Um grande abraço e até mais. Até mais. Tchau, tchau!